Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe este dia, esta sexta-feira que está começando, você que já está aqui no primeiro horário da manhã, buscando a presença do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Você que vai acompanhar mais tarde, Deus te abençoe igualmente, derramando sobre a vida de todos vocês as suas bênçãos, sua proteção, em nome de Jesus Cristo, dando ordem aos seus anjos a teu respeito. Porque este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos, amém? Alguns têm o privilégio de poder aí usar esta sexta-feira de recesso depois do dia 7 de setembro, desta quinta-feira que nós tivemos o feriado, mas alguns já estão, eu sei, já se dirigindo aí, se preparando ou indo já para o trabalho. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, amém? Nós vamos ler nesta manhã o Evangelho de Mateus, capítulo 22, o verso de número 34. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento e compreensão dela, em nome de Jesus, para praticarmos, vivermos a tua palavra, andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero lembrar você que domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto online. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para o teu coração, em nome de Jesus. Como Ele tem feito nos cultos, aqui Ele tem falado de uma forma poderosa a todos nós, tem nos ensinado coisas preciosas da sua palavra, verdades preciosas da sua palavra. Eu tenho certeza que domingo não vai ser diferente. Também você que precisa de oração, o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Se você não conseguir pegar, você pode pedir lá nos comentários, nós vamos enviar para você. Você manda uma mensagem primeiro, então eu vou te responder e nós vamos marcar um horário. Amém? Em nome de Jesus. Para isso que nós estamos aqui, para apacentar as ovelhas do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler então Mateus capítulo 22, verso de número 34. Diz assim a palavra do Senhor lá, a epígrafe é o maior mandamento. Você sabe que ontem, você que acompanhou, viu que Jesus ele foi testado pelos saduceus. Saduceus eram aqueles homens que não acreditam no mundo espiritual, na ressurreição, em anjos, demônios. Eles seguem somente os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que é chamado de Pentateuco. Amém? E eles então foram silenciados por Jesus. Jesus não caiu no seu teste e ainda disse a eles que o erro deles era que eles não conheciam a palavra de Deus e nem o seu poder. E nós trouxemos esta verdade para a nossa vida, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para conhecer o seu poder, em nome de Jesus. Amém? E diz aqui então que ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, veja, os fariseus se reuniram. Na verdade, eles se reuniram como um grupo que queria aproveitar a oportunidade, porque se eles pudessem engodar Jesus, testar Jesus e o vencer, eu vou usar esse termo, eles estariam sobre todos, porque Jesus havia silenciado os saduceus, que eram um grupo rival aos fariseus, de certa maneira, era um grupo mais político que religioso, mas era um grupo rival. E agora, então, os fariseus eles se reúnem. Os fariseus eles tinham algumas características que eles se preocupavam com aquelas coisas dos rituais. Então, a preocupação dos fariseus era com as coisas exteriores, com a aparência, não com o coração, com o interior, que aquilo fosse uma verdade no seu coração. Amém? E uma das coisas mais importantes e também muito sérias que era um problema dos fariseus é que eles eram separatistas. O que eles eram separatistas? Eles achavam que eles eram os únicos que estavam na verdade, que todos os outros não mereciam a salvação, que todos os outros eram pessoas impróprias, né? Pessoas que não podiam conviver com eles porque eles eram melhores do que aquelas pessoas. Então essa era uma característica terrível também dos fariseus, esta coisa que eles excluíam todos os outros. Eles faziam com que todos os outros não pudessem se aproximar de Deus, porque eles se achavam melhores. Achavam que eles eram aqueles que seguiam a lei da maneira correta, o que eles faziam era certo, o que eles falavam era certo, e todos os outros estavam errados.
E aqui então, um deles, perito na lei, ou algumas versões falam intérprete da lei, ou escriba. O que são essas palavras? São aquelas pessoas que são autoridades na lei dos judeus, ou autoridades na interpretação da lei dos judeus. Então, um deles, perito na lei, pôs à prova Jesus com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? Essa é a pergunta que eles vão lá testar Jesus, provar Jesus, para ver o que Jesus falaria para aquelas pessoas que estavam ali, né, reunidas. E Jesus responde para eles: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ele então começa a responder aquela pergunta feita pelos fariseus, lembrando que os fariseus eles seguiam 613 mandamentos à parte da palavra, leis à parte da palavra. Cada uma delas representava uma letra dos 10 mandamentos. Eles seguiam essas leis, essas regras, de uma forma muito rigorosa. Eram leis que eles, né, tinham aquelas que eles consideravam maiores, aquelas que elas consideravam menores. Havia até uma discussão entre eles e eles mesmos não se acertavam sobre quais eram as maiores, quais eram as menores. Aqui também nós vemos que eles estavam aqui testando Jesus porque eles entendiam que Jesus estava trazendo uma nova doutrina à parte da palavra de Deus. E como eu disse ontem, Jesus ele veio para cumprir a lei. Cumprir em qual sentido? De satisfazer a lei. É isso que Jesus veio fazer. Amém? E Jesus diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Lemos aqui o versículo 37 e 38. Então, quando ele usa esse termo que eu tenho que amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, ele fala assim, eu tenho que amar o Senhor de forma integral, total, completa. Não é só da boca para fora. Não é só quando eu vou orar. Não é só em parte, mas é como um todo. Por isso que ele usa esse termo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. De tudo aquilo que eu sou, que compõe a minha pessoa, na minha alma, no meu espírito. Eu tenho que amar de tudo o meu coração ao Senhor. Amém? Somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que amar. Algumas versões, ou melhor, em alguns trechos é acrescentado aqui a palavra força, que aí dá mais esse sentido ainda de corpo e alma, né? na integridade da pessoa. E ele então diz que esse é o maior mandamento. E esse segundo agora, que ele vai responder aos fariseus no versículo 39, ele diz assim, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Veja, esse amar o seu próximo como a si mesmo, Jesus ele pega aquilo que estava na lei dos judeus, porque ele tinha um sentido diferente, ele tinha um sentido de que eles não podiam odiar o seu próximo. Amém? Então a regra era não faça aos outros o que você odeia. Essa era a regra. Que eles chamavam de regra de ouro, inclusive. Não faça aos outros o que você odeia. Então, você não podia fazer o mal para os outros. Amém? Mas aqui Jesus ele amplia. Ele traz um sentido positivo. Que você deve fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Enquanto que antes a lei dizia, você não pode fazer para os outros aquilo que você odeia. Mas não quer dizer que você tem que fazer o bem. Entende? Agora Jesus diz que você deve amar o próximo como a você mesmo. Então você deve fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Amém? Que aí você abrange tudo. Você não deixa nesse sentido simplesmente negativo, onde eu não posso fazer o mal para o outro, mas eu também não preciso fazer o bem. Entende? Aqui Jesus diz, não, você deve fazer o bem para o outro que você gostaria que fizessem para você. Então eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Amém? Em nome de Jesus. Porque quem é que faz o mal para si mesmo? Ninguém. Ninguém quer fazer o mal para si mesmo. E ao mesmo tempo,
eu tenho que fazer o bem ao meu próximo que eu gostaria de fazer para mim. Então, o bem que eu gostaria para mim, eu tenho que fazer para o próximo também. Então, Jesus ele amplia, Jesus ele fecha essa lacuna, vamos dizer assim. Amém? Porque era uma regra de ouro que eles tinham, e é chamada com esse termo, a regra de ouro, de que você não pode fazer para os outros o que você odeia, mas ao mesmo tempo não diz que você tem que fazer o bem. Entende? Amém? E aí o que ele diz ainda? Diz assim, ó, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando eu amo a Deus de forma integral, total, e quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou cumprindo tudo que está na palavra de Deus. É isso que significa a lei e os profetas. Eu estou cumprindo toda a palavra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e amando o próximo como a mim mesmo. Porque ninguém faz mal a si mesmo. Amém? Todos querem o bem para si, em nome de Jesus. Amém? E continuando aqui para nós terminarmos, Jesus então fez uma pergunta para os fariseus também. Amém? Eles vieram ali para testar Jesus, Jesus agora vai testá-los. Então, os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Veja aonde Jesus vai chegar. E eles estão certos, de fato, o Messias, o Cristo, ele é filho de Davi. Ele vem da raiz de Davi, da descendência de Davi. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, veja o que Jesus está ensinando aqui. O Senhor disse, versículo 44, ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Veja, Jesus ele está usando aqui um raciocínio bem óbvio. Como que Davi vai chamar o seu filho de Senhor se ele é filho dele? Porque aqui nós vemos, nesse trecho da palavra de Deus, onde ele está se referindo a um salmo, amém? Ao salmo de número 110, verso 1. Ele está se fazendo essa referência de que que Davi chama o seu filho de Senhor. Então, Jesus faz essa pergunta para os fariseus, como que pode isso? Versículo 46. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer uma pergunta. Então eles não puderam responder isso, porque nós sabemos qual é a resposta. A palavra de Deus que diz que Jesus ele vem da descendência de Davi, correto? Que ele é filho de Davi, como homem, porque ele vem da raiz de Davi, mas não é a verdade completa. Não é toda a verdade. Amém? A verdade completa é que Jesus é o Filho unigênito de Deus que deixou a sua glória, ele é Deus que deixou a sua glória, se fez homem e veio habitar entre nós para morrer a nossa morte, pagar a nossa dívida, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. E hoje ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que Davi o chama de Senhor, mesmo ele sendo um descendente. Pelo lado humano, né? Mesmo ele sendo um descendente, porque ele nasceu de Maria, amém? Mas ele é filho de Deus, porque diz a palavra que o Espírito Santo, a sombra de Deus, a sombra do Espírito cobre Maria, e ela então se encontra grávida em nome de Jesus, amém? Do Filho de Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém? Ficou claro esse texto que às vezes as pessoas leem aqui e me perguntam muito sobre isso aqui. Pastor, eu não entendo por que eles fazem essa pergunta. Eles fazem por isso. Porque eles esperavam que o filho de Davi seria um homem de guerra, um general que iria libertar os judeus de Roma. Amém? Mas quando Jesus faz essa pergunta, ele coloca os fariseus numa situação. Mas por que Davi chama o seu filho de Senhor? Ele não é filho de Davi? Não seria o inverso? Porque a resposta nós sabemos, Jesus é o Filho de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos que o Senhor cubra as nossas vidas com o sangue de Jesus.
e dê ordem aos teus anjos para estarem ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Também, Senhor, cercando as nossas casas em nome de Jesus Cristo, nos guardando e nos protegendo, indo à nossa frente, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe as nossas famílias, a esposa, o marido, os filhos, genros, noras, netos, pais, em nome de Jesus, aqueles que estão viúvas, em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam cobertos com a tua presença, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, vai enchendo o coração de cada um que está aqui, de paz, de amor, de alegria, de esperança, em nome de Jesus. Vai enchendo a cada um, Senhor, com a tua graça, com a tua superabundante graça, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que o Senhor também possa derramar sobre aqueles que estão enfermos nesse dia a cura. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem todo o poder e toda a autoridade, em nome de Jesus, seja curado da cabeça aos pés, da pele até os ossos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe muito, tenha um excelente dia. Não esqueça de dar like, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, nós oramos por todos, e não esqueça de compartilhar. E domingo, 19 horas, nós temos o culto e você é o nosso convidado. Um grande abraço para todos, em nome de Jesus. Amém e amém.